Neste caso, estou acolhendo a prescrição. Nos dois primeiros casos, prescrição quinquenal, e nos dois últimos casos, a prescrição intercorrente. São eles: processo TC 15.897/2006, processo TC 6516/2011, processo TC 514. Eu vou repetir porque não li os gestores. Processo TC 15.897/2006, da Prefeitura Municipal de Jundiaí, possuindo como responsável o senhor Beroaldo Rufino da Silva. Processo TC 6516/2011, da Prefeitura Municipal de Maceió, possuindo como responsável o senhor José Cícero Soares de Almeida. Processo TC 514/2013, da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos. Processo TC 568/2013, também da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos. E, por fim, o processo TC 10.202/2013, da Agência de Modernização da Gestão de Processos, ANGESP, possuindo como responsável o senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante. Todos eles eu estou votando no sentido de arquivar os processos, com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do TCU. Estou votando por dar conhecimento aos respectivos gestores, em remeter cópia integral dos autos à Corregedoria e em publicar a presente deliberação. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, mais uma vez ressaltando o caráter instrumental, acessório desse processo, o Ministério Público opina pela aplicação da prescrição. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, excelência. Como vota o conselheiro Alberto Pires. Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Fernando Toledo. Acompanhando o relator, senhor presidente. Excelência, eu naturalmente divirjo em razão das manifestações que trouxe no primeiro processo em que manifestei na sessão de hoje. Aprovados com o voto divergente do conselheiro Anselmo. Senhor presidente, assim sendo, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Dando continuidade para a relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar um processo TC de número 14.247 de 2014 e TC 6.187 de 2014, que encontra-se anexo ao primeiro. Senhor presidente, trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, autuada em 22 de outubro de 2014, portanto, aí já vai quase 4 anos que foi autuada essa representação, e ela comunica a suposta situação de inadimplência do município de Porto Calvo relativamente ao pagamento de contas de energia elétrica da Eletrobras, distribuidora de Alagoas, referente, no caso específico, ao ano de 2012, ocorrendo, portanto, em despesa indevida de multa, juros e correção monetária, havendo indício de dano ao erário e violação à regra estabelecida no artigo 5º da Lei 8.666 de 93, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratações, por supostamente não obedecer à estrita ordem cronológica de pagamentos. Em 28 de abril de 2015, cerca de 6 meses depois, o relator à época, o conselheiro Cícero Amélio, exarou decisão nos autos, que se encontra as folhas 11,
referendada por este Tribunal Pleno, determinando a cientificação do representado e o encaminhamento de cópia da presente representação, concedendo-lhe 15 dias de prazo para apresentação de justificativa de defesa contra as ocorrências apontadas na mencionada representação. Aqui é aquilo que eu tratei no processo do qual o conselheiro Rodrigo relatou, que, como vocês veem aqui, isso aí foi em 2015, quer dizer, aquela solicitação de defesa prévia, né? Em 11 de maio de 2015, foi expedido ofício cientificando o representado da decisão proferida por este Tribunal Pleno. Em 19 daquele mesmo mês e mesmo ano, por meio do ofício 32, autuado sob o número 6.187 de 2015, que é o anexo a estes autos, o representado se manifestou sobre os fatos trazidos na representação, informando que fora celebrado acordo entre a municipalidade e a Eletrobras, abrangendo o período de 2011 até o início de 2014, estando contemplado, portanto, a dívida relativa ao ano de 2012, da que tratam os autos. Encaminhou também cópia de termo de confissão de dívida e parcelamento de número 1386/2014, informando que as parcelas estavam sendo devidamente quitadas e que estavam sendo tomadas as medidas em face ao ex-gestor. Em seguida, solicitou adiamento de prazo para apresentação de documentos. Aqui se referia àquela decisão desse Tribunal Pleno. Em 24 de novembro de 2015, o representante trouxe novos documentos aos autos, consistente em cópias de termos de parcelamento de dívida e confissão dessas, e firmado entre a Prefeitura e a Eletrobras, e cópias de fatura de energia elétrica e relação de faturas em aberto na Prefeitura. Informou sobre a existência de faturas em aberto vencidas no exercício de 2014 e 2015, no montante de R$ 130.006, dos quais R$ 5.000 se referiam a encargos de mora. Os autos foram conduzidos à presidência em 18 de 5 agora de 2008, quando eu tive conhecimento dos autos. E a presidência se manifestou na forma prevista no artigo 121, parágrafo 2º do nosso regimento interno, encaminhando de volta a este relator para que pudesse apresentar seu voto neste Tribunal Pleno. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, a representação não está aqui nos meus documentos, mas o Ministério Público opina pela aplicação para que o valor que foi pago a título de multas seja ressarcido ao erário e que seja aplicada a multa ao gestor por essa infração, além da infração na ordem lá do pagamento dos débitos do município. Doutor Gustavo, aqui a fase apenas da admissibilidade do processo ainda. Então, eu opino que o processo prossiga aos seus termos ulteriores. Ok. Senhor presidente, aqui eu faço o registro da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria e na fundamentação é muito breve. É que o processo, verificando o processo, ele preenche todos os requisitos para admissibilidade. Então, o voto é no sentido mesmo da admissibilidade. E aqui eu trago nos fundamentos algumas informações sobre o processo e que eu acho importante fazer o registro aqui. Por exemplo, a Prefeitura Municipal assinou 3 termos de parcelamento de dívida, confissão e parcelamento.
em 2010, 2011 e 2014. O primeiro termo é o de número 15.591 de 2010, para parcelamento no valor de R$ 3.758.467, referente a faturas vencidas e não quitadas nos exercícios de 2007 a 2010, dos quais R$ 1.283.560 corresponde a juros, mais de 1 milhão de juros. O segundo termo é o de número 33.710 de 2011, ele foi celebrado em 20 de dezembro de 2011 e refere-se a parcelamento no valor de R$ 4.866.247, referente a parcelas vencidas e não quitadas dos exercícios de 2010 a 2011. Portanto, lá em 2010 ele celebrou um parcelamento referente a 3 anos anteriores. E em 2011, ou seja, um ano após, celebrou um outro parcelamento referente a um novo inadimplemento após aquele primeiro parcelamento. Quer dizer, referente aos exercícios de 2010, em que foi celebrado o primeiro, e 2011, naquele ano que ele celebrou. Então, ele continua inadimplente, na verdade. E um terceiro termo é o de número 1.386, de 2014, de 20 de janeiro de 2014, cujo parcelamento se refere a parcelamento da ordem de R$ 6.120.188,20, referente a faturas vencidas e não quitadas nos exercícios 2011 a 2013. Quer dizer, continuou inadimplente. E aí teve que fazer um novo termo de parcelamento de dívida, dos quais aqui, nesse último parcelamento, se verificou que R$ 2.087.286 correspondiam a juros. Portanto, assim, esses documentos se encontram nos autos, só que, como eu falei naquele processo anterior, em que houve a discussão aqui relatado pelo conselheiro Rodrigo, é preciso apurar, de fato, esses valores, inclusive a correção desses valores, a atualização, né, quem são realmente os responsáveis, porque aqui são vários exercícios, até mesmo a gente depois vai ter que discutir aqui se este relator é, de fato, o relator competente referente a todos esses exercícios. Então, tem várias questões aqui. Mas o que é crucial aqui é que os documentos e os fatos relatados aqui, eles são graves e eu entendo que devem ser investigados pelo tribunal, deve ter essa representação admitida, né, conhecida pelo tribunal, por preencher os requisitos previstos tanto na lei orgânica como no regimento. Eu também o voto aqui também por determinar o sobrestamento do processo no gabinete deste relator para que sejam realizadas audiências e diligências necessárias à instrução do feito, que é uma fase preliminar. Inclusive, eu não mencionei no voto do conselheiro Rodrigo, mas até mesmo essa fase aqui da admissibilidade, esse relatório desse voto aqui, eu acho que a gente tem que evoluir. Eu espero um dia o tribunal chegar lá, de que quando autuar um processo como esse aqui de representação, ele vá diretamente para a diretoria de fiscalização, o órgão instrutivo, para que eles façam um relatório até mesmo dizendo se merece mesmo essa admissão, se preenche os requisitos, fazer o exame que nós hoje fazemos aqui no gabinete. E depois da manifestação do Ministério Público de Contas, aí sim viria para que nós, para o gabinete, para que nós apresentássemos esse relatório e voto. Atualmente, o processo vem diretamente para o gabinete do conselheiro, onde é feito esse exame preliminar. Claro que previamente tem a manifestação do Ministério Público de Contas, mas como eu entendo que deveria ser essa marcha processual do devido processo legal. Mas, portanto, senhor presidente, o voto é no sentido de conhecer a representação, determinar o sobrestamento para que nós possamos realizar
as audiências e diligências e também por dar ciência e com remessa de cópia da decisão ao atual prefeito do município e ao ex-gestor, em que aqui é imputado como responsável pelos atos. É isso, senhor presidente. Em discussão e votação. Senhor presidente, só um esclarecimento. Aqui no meu resumo, acho que aconteceu mesmo com o Ministério Público de Contas, aparece como sendo mérito da representação. Não é mérito da representação, Não é mérito, admissibilidade. apenas. Ok. É porque ele teve uma decisão, digamos assim, interlocutória. Não houve admissão. O conselheiro Cícero Amélio, lá em 2014, ele trouxe para apreciação desse pleno, não apreciação, ele trouxe para o pleno referendar uma decisão dele de que era para citar o responsável apenas para ouvi-lo e encaminhar documentos. E foi feito isso, mas não trouxe sobre admissibilidade. Ele não mencionou na sua decisão a admissibilidade aqui do feito. Ok. Continua em discussão. Em votação, como voto, conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Fernando Toledo. O relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Rodrigo Siqueira. O relator, presidente. Excelências, eu também acompanho o relator. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, continuando a relatoria, passo agora a tratar dos processos de sancionamento, que são aplicações de multa de processos relativos ao Funcontas, em razão do não envio no prazo regulamentar essa Corte de Contas das informações e dados exigidos no SICAP, ou seja, infração à instrução normativa número 002/2010, que é a instrução que trata do SICAP. O primeiro dos processos é o de número 6.148/2015, do Fundo Municipal de Educação Básica de Atalaia. O responsável é Francisco Lourenço da Silva e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o de número 1852/2015, do Instituto Municipal de Previdência Social de Pindoba. O responsável é Jailson da Silva Batista e refere-se à segunda remessa do ano de 2014. O processo seguinte é o 10.855/2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre. O responsável é Isis Roberta da Costa Mainar Vieira e refere-se à primeira remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o de número 1851/2015, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cajueiro. O responsável é Oséias Ferreira dos Santos e refere-se à segunda remessa do ano 2014. Processo 14.638/2017, do Instituto de Servidores Municipais de Tanque d'Arca. A responsável é Maria José Amorim Martins e refere-se à quinta remessa do ano 2014. Processo 6.223/2015, do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Cajueiro. A responsável é Sebastiana Maria da Silva Lima e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 3.807/2017, do Fundo Municipal de Educação de Belém. A responsável é Benilda Duvanete Santos de Lima e refere-se à sétima remessa do ano 2014. Próximo processo é o de número 7.828/2015, do Fundo Municipal de Saúde de Atalaia. A responsável é Michele da Silva Oliveira e refere-se à segunda remessa do ano 2014. Próximo processo é o de número 6.654/2014, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Teutônio Vilela. O responsável é Geraldo Justino da Silva Filho e refere-se à quinta remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 7.458/2016, da Prefeitura Municipal de Junqueiro.
O responsável é Fernando Soares Pereira e refere-se à primeira remessa do ano 2016. O próximo processo é o 6.660 de 2017 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Teutônio Vilela. O responsável aqui é Geraldo Justino da Silva Filho e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 13.857 de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião. E o responsável Márcio Roberto da Silva e refere-se à terceira remessa do ano 2016. Processo 10.988 de 2017 da Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento de Maceió. O responsável Mac Merron Lira Paz, refere-se à primeira remessa do ano de 2017. E concluindo o processo número 1854 de 2015, do Fundo Municipal de Segurança Social dos Servidores do município de Champreta. O responsável é Márcio Eusébio de Vasconcelos Teixeira e refere-se à segunda remessa do ano 2014. Senhor presidente, nesses processos, os gestores não se manifestaram, embora esta Corte de Contas tenham notificados regularmente, e também eu verifico que todos os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas, e o voto é no sentido de que este Tribunal Pleno aplique multa no patamar de 100 UPFAUs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da nossa lei orgânica, em razão do descumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Também cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350 de 2003. Também alertá-los de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da nossa lei orgânica e artigo 157 e 205 do Regimento Interno. Cientificar a direção do FUNCONTAS para cumprimento desta deliberação. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, com as mesmas observações anteriores, ou seja, pela natureza desse procedimento, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, eu estava me deslocando, mas eu vi na relatoria do conselheiro que tem um estacionamento do município de Cajueiro. São dois. São dois. Sobre esses eu escutei. Sobre esses eu me isento de manifestar o voto, os demais eu acompanho o relator. Como voto, conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Aprovados, e que seja feito registro de atenção aos dois votos, aos dois processos em que o senhor Fernando não se declarou impedido para atuar. Excelência. Senhor presidente, assim eu esgoto a pauta para essa sessão. Conselheiro Fernando Toledo, por gentileza, você assumir a presidência para que eu possa fazer minha relatoria? Continuando a ordem do dia para relatar o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto
à Corte de Contas. Eu trago o processo 857 de 2018, cuidam os autos de uma representação esta que tem a ver com inadimplência municipal junto à Eletrobras. Aqui, nestes autos, há vários exercícios financeiros envolvidos, sendo que são os exercícios dos anos de 2014 a 2017. Pelo demonstrativo que consta encaminhado pela Eletrobras, além da inadimplência pelo não pagamento normal das faturas pelo consumo, de energia, há multa na ordem de R$ 23.500, juros na ordem de R$ 266 mil, eu estou aqui arredondando, e correção monetária no valor de R$ 116 mil. Que perfaz um valor aqui, a minha assessoria no item 2, o somatório aqui está equivocado. O somatório total dos multa, juros de mora e correção monetária não perfazem esse total de R$ 1.600.000. Mas é isso mesmo, Excelência. Repito os valores da multa, R$ 23.500, dos juros, R$ 266 mil e da correção monetária, R$ 116 mil. Vai ser corrigido no total. O Ministério Público de Contas, no que se relaciona aos fatos narrados e após discorrer sobre a forma de tramitação dos presentes autos, do exato momento em que deva atuar no feito, entende da existência de elementos suficientes para que a Corte de Contas possa desempenhar sua fiscalização, concluindo pela entrada do feito, realização de diligências, encaminhamento dos autos à auditoria e, ao final, a evolução a si próprio para outras manifestações. Excelência, por gentileza, eu vou adiar esse processo, que é uma falha do nosso gabinete. Eu já tinha aqui debatido essa peça e ela aparentemente está sendo a peça antiga em que eu tinha verificado. Então, em razão disso, eu peço para adiar este processo, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, aproveitar fazer essa observação, conselheiro Anselmo, que na pauta ela não contém a indicação do jurisdicionado, né? Isso a gente já discutiu em outra sessão, seria também causa para impeditiva da apreciação no dia de hoje, né? Tendo em vista que ele poderia, inclusive, habilitar-se através de advogado para fazer uma representação oral. Exatamente. Uma sustentação oral, perdão. Excelência, eu entendo, é verdade, já foi motivo de discussão no pleno a respeito disso, que antigamente, quando existia a representação ou a denúncia, como o processo em si tem duas fases, uma fase interna, em que se faz a apuração prévia, e a parte dialética, a partir do momento em que, tem algum sentido. Aí, a partir dessa fase, o processo ficaria público, externo, por assim dizer. Mas foi decidido por nós que, desde o começo, deveria vir o nome do gestor. Eu só tenho aqui um esclarecimento, como eu não sou pessoalmente que pauto, mas meu gabinete, se esta pauta, esse nome do gestor, seria o gabinete que coloca ou já vem da etiqueta no protocolo? É o gabinete que coloca? Excelência, então, sendo assim, vai ser feito também esta adequação aos autos. Muito obrigado. Adiado, então, o processo que foi Perfeito. iniciado pela relatoria do conselheiro Anselmo. Isso. Trago, Excelência,
o processo... Conselheiro, só para esclarecimento, Vossa Excelência está adiando para a próxima sessão? Ou Adiando para a próxima Para a sessão. próxima sessão. Isso. O impedimento continuaria, né? Desculpa, é verdade, temos que Precisaria retirar de repautar. pauta, Temos que né? repautar Retirar de com a pauta. correção, perfeitamente. É isso mesmo. Retirado de pauta, então, que fique registrado. Retirado de pauta. Retirado de pauta, não foi adiado. Perfeito. Excelência, trago o processo 3849 de 2018, se não me falha a memória, é um processo que veio adiado da sessão anterior, 3849 de 2018. É um recurso de reconsideração da prefeita de Bateguara em face de parecer prévio deste tribunal em que houve a indicação da rejeição, reprovação das suas contas em razão dos itens 26, 27, 37, 38, 42, 43, 44 e 45 do parecer prévio, que na verdade tratam do descumprimento do limite constitucional mínimo em educação, descumprimento da aplicação mínima na remuneração dos profissionais do magistério, Fundeb, descumprimento do limite quanto ao repasse de duodécimo, além da abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal e outros achados, por assim dizer, circundantes ao mérito. A gestora, quando apresentou o seu recurso, no prazo, e em razão disso, entendendo que a competência do tribunal está claramente disposta, conforme artigo 31 da Constituição de 89 e 36 da Constituição Estadual, da Constituição Republicana de 88 e da Estadual de 89, assim como pelo artigo 82 da Lei 43.020 de 64, e cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 52, o parágrafo único, e parte final do 53, todos de nossa lei orgânica. Das várias situações do não envio da documentação obrigatória, aqui, no caso, anexo de metas fiscais, demonstrativo da dívida fundada, da abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso disponível, do descumprimento do limite constitucional mínimo em educação, do descumprimento do valor repassado a título de duodécimo, da abertura de créditos adicionais sem autorização legal e, principalmente, da questão do não encaminhamento dos extratos que comprovariam os recursos financeiros contabilizados. A gestora apresentou justificativas em que aceitamos, e parcialmente, apenas na questão do envio dos extratos bancários. Dos 21 extratos que deveriam ter vindo na prestação de contas, ela encaminhou 15, restando ainda 6 extratos ausentes. Quanto às outras situações, tendo em vista suas alegações, por exemplo, o não envio de documentação obrigatória, aqui especificamente quanto ao anexo de metas fiscais, a gestora alega que, embora tenha havido extensas pesquisas nos arquivos contábeis da Prefeitura, não se localizou tal documento, até mesmo em razão do transpasse de mais de 10 anos. E aqui eu entendo não assistir razão à gestora pelo seguinte fato: a divulgação, a elaboração, assim como a divulgação dos anexos e metas fiscais é obrigatória, segundo a Lei de Resultado Fiscal, e para os municípios com menos de 50 mil habitantes, a exigência passou a ser desde 2005, por força do contido no artigo 63, inciso 3º, e seu parágrafo 1º da citada lei.
e é um dos demonstrativos que deve integrar a LDO, conforme dispõe a própria lei no artigo 4º, parágrafo 1º. Dessa maneira, a justificativa apresentada não teria o condão de modificar essa situação fática. Outro ponto destacado pela gestora foi no que diz respeito à ausência do demonstrativo da dívida fundada, item 35 do parecer prévio, fato que descumpriria o artigo 98 da Lei Federal e o calendário das obrigações dos gestores públicos destacados. A interessada, em sua defesa, postou a cópia do balanço patrimonial de 2007, que já integra a prestação de contas, alegando que a inscrição realizada no balancete em anexo, documento 3, representa uma repetição de informações obtidas em exercícios anteriores, não sendo a recorrente responsável diretamente pela informação, pois é apenas uma reprodução do que já constava nas escrituras da municipalidade. O balanço patrimonial supracitado, que é o mesmo já constante na prestação de contas em apreço, traz de forma resumida, sintética, o registro do estoque das dívidas de longo prazo do município ao final de 2007, sob a rubrica dívida fundada interna no valor de R$ 1,5 milhão. E para a comprovação da veracidade dos saldos, seriam necessárias outras informações detalhadas constantes no demonstrativo da dívida fundada, em atendimento ao artigo 98, parágrafo único da Lei Federal 4320, o qual determina que a dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. O próprio calendário das obrigações do Tribunal, na parte das obrigações municipais, dispõe o rol dos anexos que devem compor a prestação de contas anual do Poder Executivo e também do Legislativo, em atenção à Lei Federal 4320. Dentre elas, há a demonstração da dívida consolidada ou fundada, independentemente de encaminhar-se o balanço patrimonial, e aqui eu explicito os anexos exigidos pela Lei 4320, conforme nosso calendário de obrigações, no número 16, demonstração da dívida consolidada ou fundada. Aqui, quanto à questão da ausência dos demonstrativos de receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e também das ações de serviços públicos de saúde no REL, bem como da disponibilidade de caixa e da inscrição a pagar do RGF, a interessada argumenta que, ainda que os documentos não estivessem formalmente inseridos nas respectivas peças contábeis, a que se ponderar que tais informações são facilmente obtidas nos demonstrativos dos balancetes e balanços para receitas e despesas com manutenção do ensino e das ações e serviços públicos de saúde, documento 4, bem como do balanço patrimonial para disponibilidade de caixa e da inscrição em registro a pagar, documento 5. Contudo, os documentos referentes ao ensino e à saúde, indicados pela gestora, documento 4, não constam nos autos. Já o balanço patrimonial, apesar de trazer registros e informações sobre a disponibilidade de caixa e sobre o registro a pagar, não afasta a obrigatoriedade da elaboração dos demonstrativos da disponibilidade de caixa e da inscrição de registro a pagar, conforme a faculdade disposta no artigo 63, inciso 2º-B, já citado, e a previsão de obrigatória feitura através do contido no disposto no artigo 55, inciso 3º, alíneas A e B da Lei Complementar 101 de 2000, que trago aqui explícita. Da abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos disponíveis, a gestora alega que os créditos adicionais especiais elevaram o valor do orçamento, em virtude do excesso de arrecadação utilizado como fonte de recurso, apontando que o excesso de arrecadação identificado por cada elemento de receita, a exemplo do quadro em anexo, documento 7, onde se pode constatar excesso de arrecadação para algumas rubricas, de modo que o simples cálculo matemático do valor arrecadado, menos valor orçado, não represente fielmente o valor do excesso de arrecadação, pois tal desiderato deve ser realizado individualmente por cada elemento de receita e despesa. Assim, a interessada conclui que não há irregularidade na utilização da tal fonte de recurso, do excesso de arrecadação, vez que a aferição utilizada pelo relator não corresponderia ao excesso de arrecadação efetivo.
que é um pouco extenso, mas o valor da despesa fixada na LOA de 18 milhões foi atualizado para 26 milhões em virtude do tal excesso de arrecadação de 7 milhões e meio, em tese ocorrido no exercício, conforme informação extraída no balanço orçamentário constante dos autos, já divergindo do valor afirmado pela gestora do total de 20 milhões 440. Na verdade, foi 26 milhões 380, como consta do balanço orçamentário. De acordo com o artigo 43, parágrafo 3º, da Lei 43.000 de 64, entende-se que o excesso de arrecadação é o saldo positivo da diferença entre as receitas previstas e realizadas, perfeitamente aferíveis no balanço orçamentário, acumulados mês a mês, considerando-se também a tendência do exercício. Trago até uma decisão, que não da época, mas de hoje, que corrobora a prática em que tomamos por bem realizar. Nesse sentido, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, em resposta à consulta formulada na sessão de 29 de maio de 2013 e disponível no endereço eletrônico do Tribunal, acessado em 4 de julho, destaca isso mesmo que a lei diz, que a apuração do excesso de arrecadação deve ser revestida de bastante prudência, principalmente quanto à tendência do exercício, devendo ser precedida de adequada metodologia de cálculo que leve em consideração os riscos capazes de afetar os resultados pretendidos. Verifica-se que nos autos de prestação de contas não há informações sobre como foi feita este cálculo, apesar de ter sido solicitado à gestora na decisão simples de 14 de março de 2017. Ainda há a questão do livre uso dos recursos para a abertura dos créditos adicionais, tendo em vista a impossibilidade de se verificar a destinação e utilização de eventuais recursos vinculados em atenção ao parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Tendo em vista, então, que não tem o suporte do pretenso excesso de arrecadação na ordem de R$ 7.500.000 e a gestora não restou demonstrada como chegou ao valor, também não tem como ser da guarida as alegações quanto a este item. Quanto ao descumprimento do limite constitucional mínimo em educação, a gestora alega que no cálculo elaborado pelo relator não foram consideradas as seguintes despesas, que, segundo a interessada, foram pagas com recursos próprios e aplicadas na educação. Aí ela traz manutenção das atividades administrativas educacionais, R$ 322.000, projetos e atividades de 2004, administração, finanças, aposentadoria, reformas, pensões, e R$ 156.000 de sentenças judiciais. A gestora custou cópia de parte do comparativo da despesa autorizada com a realizada, já constante na prestação de contas, assinalando que as despesas acima afirmadas, assinalando as despesas acima afirmadas. Entretanto, verificamos que os gastos ligados ao projeto de atividade de 2004, administração, finanças, aposentadoria, reformas e pensões, assim como as sentenças judiciais, foram executadas na unidade orçamentária da Secretaria de Administração e Finanças e não em unidade própria para a educação, portanto, não podendo ser considerados para o cômputo limite, uma vez que não constituem despesa destinada para a manutenção do desenvolvimento do ensino. Mesmo que as despesas mencionadas no parágrafo anterior tivessem sido executadas na unidade orçamentária respectiva, secretaria, forçadamente secretaria ou fundo, estas não poderiam ser consideradas no cálculo limite, por tratar-se, respectivamente, de um lado, de despesa de exercício anterior, 2004, ao período da prestação de contas, 2007, e, por outro, sentenças judiciais, por não satisfazer a consecução dos objetivos básicos da educação, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Apesar da rubrica manutenção das atividades administrativas educacionais no valor de 322.000, ponto polêmico, nossa discussão aqui, esta já havia sido considerada no valor bruto das despesas com educação, ela não foi excluída, conforme o quadro do item 37 do parecer prévio.
embora o entendimento do relator seja de excluí-la por tratar-se de despesas não finalistas da educação. Fato que, se eu fosse excluir, diminuiria ainda mais o percentual aplicado a caso fosse retirado. Do descumprimento do valor repassado a título de duodécimo, já a previsão foi acima do valor constitucional, que estaria na ordem de 513 mil o teto, na LOA 630 mil. E o valor que foi efetivamente arrecadado em 2006 foi de 6.413.000. A situação ficou agravada, pois o repasse foi feito, segundo os nossos cálculos, em R$ 88.268 acima do teto, 1,37, com 1,37% acima do valor máximo, fazendo o total de R$ 601.318, em comparação aos R$ 513.050, conforme os índices 42, 43 e 44 do parecer. Ela aqui traz umas alegações, inclusive recentemente debatida, ou aliás, debatida não, objeto de posicionamento em sessão anterior, dizendo que a COSIP deveria fazer parte das receitas para a base de transferência do duodécimo. E aqui eu tenho que trazer, citando a instituição normativa número 1 de 2005 do tribunal, que na verdade não é uma instituição normativa, e sim uma resolução normativa, e que foi revogada agora em 2003, através da resolução número 4. Mas que era vigente à época. E ela traz quais são os elementos constitutivos da base de cálculo. E, no caso, não teríamos como aproveitar a COSIP conforme a validade para a época. E, além do mais, a considerarmos os seus cálculos, ainda assim, a transferência redundaria em pelo menos quase R$ 9.000, além do limite máximo. Se tanto de uma forma como de outra, pelos nossos cálculos, ou pelo dela, que está aqui demonstrado, comparativamente os dois, não se cumpriria ou se ultrapassaria o limite máximo. Assim também, não assistindo razão às suas alegações. Da abertura de créditos adicionais sem autorização legal, aqui inicialmente há uma autorização de 30% para a abertura de créditos adicionais prevista na LOA. Em outubro de 2007, pela Lei 93 de 2007, em seu artigo 2º, que inclusive traz um percentual para a abertura de tais créditos, majorando de 30% para 60%, indicando na lei, em seu artigo 3º, que esta lei é retroativa. Eu entendo da impossibilidade de se majorar para trás esta autorização, mesmo porque, antes de aprovação da lei, o percentual máximo de 30% ele já tinha sido faticamente desobedecido. Assim, entendo que, apesar da lei dizer que se aplica de forma retroativa, sem especificar a que retroação especificamente se refere, entendo que esses dois limites eles devem coexistir. Aí reforço ainda mais porque o limite inicial de 30%, antes de 15 de outubro de 2007, já havia sido faticamente descumprido, e aqui eu trago os percentuais todos. Quanto à questão dos encaminhamentos dos extratos bancários, foi a primeira questão em que eu aqui me detive, e aqui eu dei provimento parcial ao recurso, tendo em vista o encaminhamento e alegações da maior parte dos extratos. Mas o que também não sanou de forma completa
este item quanto ao não envio dos extratos bancários para a comprovação dos registros contabilizados. Excelências, tendo em vista isso, tem uma situação também aqui específica, que aqui no decorrer eu faço encaminhamento para o Ministério Público Estadual, até para que verifique essa situação. Já dito que não foi enviado, dos 21 foram enviados 15 extratos, então 6 não foram enviados. E, especificamente, Excelências, quanto ao extrato bancário da AMA-CEAL, no valor de R$ 108 mil, daqueles não encaminhados, as folhas 47 e 48 do recurso consta um ofício número 18 de 2018 da Associação dos Municípios Alagoanos, AMA, informando que no dia 26 de abril de 2004 foi firmado um convênio entre a AMA e a Companhia Energética do Estado de Alagoas, CEAL, com o objetivo de quitar débitos do município de Ibateguara quanto ao fornecimento de energia elétrica. Entretanto, no ofício consta que não foi localizado nos arquivos da AMA o instrumento subscrito pelas partes, assim como nenhum processo, documentos ou status bancários com indicações sobre a formação do referido convênio, o instrumento equivalente que o tenha substituído. Eu trago isso para ficar registrado. E, assim, Excelências, tendo em vista, embora o recurso, nós conheçamos do recurso, aqui apenas damos provimento parcial quanto ao envio das alegações de parte dos extratos bancários. Negando-se quanto às questões circundantes do mérito, assim como as questões de mérito propriamente ditas, mantendo-se o parecer pela reprovação, rejeição das contas da gestora e indicação à Câmara Municipal para quando de seu julgamento, nas formas aqui já explicitadas, reitero, repito, itens 25, 26, 37, 38, 42, 43, 44 e 45 do parecer, que trata especificamente do mérito da reprovação das contas. Cientificar do interior teor desta deliberação a recorrente, encaminhar cópia desta decisão à Câmara Municipal de Ibateguara, remeter cópia dos autos da decisão do ofício ao Ministério Público, para que, entendendo, havendo matéria, aceite sua competência, faça a apuração, realizar por meio do gabinete dos encaminhamentos CID, a par do disposto no artigo 31, inciso 28º, com autorização, evidentemente, plenária, na forma disposta no artigo 25, inciso 2º da Lei Estadual 5.104 de 94, publicitar a decisão e anexar os autos deste recurso ao processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2007, processo 3959 de 2008. Esse, Excelência, é a minha análise do recurso apresentado pela gestora, senhor presidente. A palavra é o Ministério Público. Senhor presidente, o processo ele é do ano 2007, então não houve manifestação do Ministério Público nem escrita e provavelmente também não houve a oral no julgamento do mérito antes do recurso. Portanto, o Ministério Público também, entendendo aqui que o acessório segue o principal, o Ministério Público deixa de ofertar parecer neste momento. Excelência, permite-me esse detalhe que passou por mim, tentando ser célere. Através do despacho 50 de 2018, o Ministério Público alega que a sua participação só seria em relação às prestações de contas a partir de 2010, que fica registrada. Só cumprindo aqui a formalidade de dar a palavra ao Ministério Público, porque trata-se de forma regimental, mas nós sabemos que o Ministério Público não se manifesta nas prestações de contas antes de 2010. Em discussão, o processo. Não havendo discussão, para a votação. Vamos votar. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Estou pedindo vista dos autos. Então, com vista do processo de prestação de conta, para o conselheiro Rodrigo Cavalcante. Continuou com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, está com o processo 4270 de 2003, a prestação de contas da gestora, do gestor do município de Campestre,
exercício financeiro de 2002. Eu faço as análises de praxe, patrimonial, orçamentária, fiscal, e daqui desses fatos, das situações postas aqui, de nós aqui fazermos o controle das previsões